Aonde ele se perdeu? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 16. Primeiro livro da Bíblia, 2,16. Vamos falar um pouquinho agora sobre isso. Gênesis 2,16 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Olha para mim, por favor. Eu não sei, não olhe para a Bíblia agora não, o quanto você valoriza a palavra de Deus. Eu sei de uma coisa: aqui foi o primeiro não que Deus deu para o ser humano, dizendo assim, ó, coma de tudo, mas isso aqui não toque na minha glória, não desobedeça, não passe do limite, porque se passar vai morrer. O diabo veio e enganou a Eva. Ela caiu, ofereceu para Adão, ele também caiu e veio as consequências, por não aceitar o não de Deus. Aprenda, se vem de Deus, seja sim ou seja não, é para o nosso bem. Aceite a palavra de Deus, ainda que confronte a sua vontade. Deus sabe tudo melhor do que nós. Quando você aceita os nãos de Deus, você se preserva, porque os nãos que Deus nos dá, não é para o nosso mal, é para o nosso próprio bem. A nossa vontade é perigosa. Muita gente pensa que paraíso é estar em um lugar onde ela pode fazer tudo o que ela quer. Não é assim. As coisas de Deus têm regras. As coisas de Deus têm limites, têm disciplina. E isso para o nosso próprio bem. Mas o ser humano tem uma inclinação para desprezar a palavra de Deus e considerar a palavra do diabo. É como se você convivesse com seus familiares e você vê a pessoa considerar mais a sua palavra, aliás, menos a sua palavra e mais a palavra dos estranhos. Sabe o que é você conviver com a pessoa, dormir com a pessoa, acordar com a pessoa, conviver com a pessoa debaixo do mesmo teto, e ela acredita mais no estranho do que em você? Você gosta disso? Não. Quando Deus criou o ser humano, era tudo perfeito. Deus criou o ser humano para Ele. Mas quando Deus viu que o ser humano tinha uma necessidade, Deus criou uma mulher, porque viu que não era bom o homem viver só. Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele criou o ser humano para Ele, mas quando Ele viu uma necessidade, então Ele foi e criou a mulher para suprir o quê? A necessidade do ser humano. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou diferente de todos os animais. Ele fez o ser humano a única coisa da criação semelhante a Ele. E Ele soprou a essência dEle, a vida dEle em nós. Por isso que Ele não desiste do ser humano, porque nós somos semelhança dEle. Os anjos não tiveram o privilégio que nós recebemos. Não tiveram. O ser humano é algo tão valioso para Deus, que até o expulsar do jardim foi para o bem do ser humano. Porque se ele deixasse, o ser humano errou, Deus todo dia ia lá falar com o ser humano. Imagine Deus batendo na sua porta todo dia de tardinha, para você ficar com Ele. Eu não sei se você tem esse costume
de tirar um tempo todo dia para você e Deus, mas deveria ter. Deveria. Deus vinha no paraíso, no jardim do Éden, se relacionar com o homem. Todos os dias. Mas o homem foi na do diabo e quis ser igual a Deus. Se você ler, coloca para mim na tela aí, meu filho, Ezequiel 28, acho que é o 13, que fala que o diabo estava no jardim do Éden. O diabo também já esteve no jardim do Éden. Foi onde ele derrubou também o ser humano. E tanto o diabo quanto o ser humano quis ser igual a Deus. O diabo quis ser mais do que Deus. Mais do que Deus. E estragou tudo. Tudo. Olha que versículo forte em Ezequiel 28, 13. Põe na tela. Estivestes aonde? No Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E aí continua falando sobre ele. Olha para mim. Estivestes no jardim também. Era tudo perfeito. Vai em Gênesis 3,17. Quando o ser humano pecou, o diabo foi punido, a mulher foi punida, mas olha aqui a punição do homem. Gênesis 3,17. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olha para mim, Deus falou, que palavra dura. Você ouvir isso de uma pessoa é uma coisa, você ouvir de Deus é outra. Por sua causa a terra está amaldiçoada, maldita é a terra por causa de você. Então a terra, ela foi maldita, ela se tornou maldita por causa do pecado. Era perfeito, o homem plantava e colhia perfeito. Hoje o homem planta, vem as doenças, vem as pragas, melhor dizendo, e o homem taca ali veneno e leva o veneno para dentro da mesa, para dentro do prato dele, e você vê cada dia o homem mais doente. E agora, bispo? E agora esse mundo está condenado, é daí para pior. E agora o diabo tem como alvo o ser humano, porque ele não pode tocar em Deus, então ele tem um ser humano como alvo, querendo destruir o ser humano e levar a alma do ser humano para o inferno. E irado, porque para ele não tem mais chances, mas para todos que estão vivos, tem chances de arrependimento, de mudança, de transformação. Se você se conformar com o mundo te conforma. Mas se você se voltar para Jesus, Jesus te transforma. E o diabo odeia isso. O diabo fica irado com isso, porque tem chances para o ser humano. E como tem? Como tem chances para o ser humano? O problema é que ele vai desperdiçando, rejeitando tão grande salvação. Mas o ser humano que está estragando tudo, a terra se tornou maldita por causa do pecado de Adão, e quanto mais o ser humano peca, mais a vida desanda, mais o mundo desanda. Então você está vendo aí os banhos de sangue, você está vendo aí que o ser humano não é mais o mesmo, você está vendo aí o ser humano atacando crianças, mães vendendo crianças para prostituição. Mães, vira e mexe, pega uma mãe que vende o corpo da sua criança. Hoje você vê atacando as crianças assim com uma força. Hoje você vê uma diferença muito grande no mundo e não vai melhorar. Porque o mundo já foi amaldiçoado pelo pecado. E o mais próximo que você pode chegar ao paraíso aqui nesse mundo é ter o reino de Deus dentro de você, quando você resolve dar ouvidos à palavra de Deus. Se você não der ouvidos à palavra de Deus, ninguém vai poder fazer nada por você. A única coisa que nós temos para te dar aqui é a palavra. Eu não tenho outra coisa para te dar a não ser a palavra.
Foi a palavra que me fez enxergar os meus defeitos, foi a palavra que me corrigiu, foi a palavra que me confrontou, foi a palavra que me mostrou o caminho da salvação. Quando eu me inclinei para a palavra, quando eu dei ouvidos à palavra de Deus, então eu entendi que ela não é vã. Essa palavra não é vã. Essa palavra é vida. E tudo que o diabo não quer é que você aceite essa palavra, se curve para essa palavra, obedeça essa palavra, aceite os nãos dessa palavra, seja sim ou seja não. Se vem de Deus é para o nosso próprio bem. Quando ele fala, não deixe lugar ao diabo, não dê não, porque vai custar caro. Quando ele diz, não minta, não minta não, que você vai ser desmascarado, cedo ou tarde, essa mentira vai ser exposta. Quando ele fala para não fazer algo, é porque ele sabe que esse algo não é bom para nós. Só que a maioria das pessoas na igreja, elas ficam como a multidão, querendo suprir as suas necessidades. Mas quando a pessoa entende que a vontade de Deus é melhor para a vida dela, então ela abre mão da vontade dela, aceita os nãos de Deus e diz sim para Deus. O pior é quando você diz não para Deus e sim para a sua vontade. Quando você diz sim para a sua vontade, você se arrebenta. Veja que o Senhor Jesus ficou no jardim lutando, porque a vontade dele era não ir para a cruz, e ele disse, Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia seja feito o quê? Tua vontade. Ele não saiu dali, enquanto a vontade dele não estava junto com a vontade do Pai, porque a do Pai era melhor. Deus sabe mais do que você. Quando o filho obedece o pai, quem ganha? É o pai que ganha? É a mãe que ganha? Quem é que ganha? Eu sou uma criança, tenho 10 anos, 15 anos, 15 anos já não é mais criança. Eu sou uma criança de 10 anos, de 8 anos, e o meu pai tem 50, e eu obedeço o meu pai. Quem ganha? Eu. O que é que eu ganho, bispo? Eu ganho a experiência que ele tem que eu não tenho. Eu ganho o que ele sabe eu não sei. Eu ganho a maturidade dele. Então eu aproveito que ele já sofreu, e ele está me orientando para que eu não sofra o que ele já sofreu, que eu não passe o que ele já passou. Então se eu estou obedecendo, eu estou ganhando a experiência, a idade, a vivência que os meus pais têm. Agora, se eu não obedeço, achando que eu sei tudo,